Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Esse é o famoso Papo de Laboratório, é aquele vídeo que eu venho conversar com vocês sobre alguns temas. Hoje eu quero falar sobre como você consegue liberar um resultado ali com mais confiança, tá? Para você perder um pouquinho daquela insegurança no momento que você estiver liberando ali algum resultado. Então aqui eu vou trazer 5 dicas para vocês, tá? Lembrando que as duas últimas são as mais importantes. Então fica até o final do vídeo aí e não vai adiantar o vídeo todo. É um vídeo curto, dá para você ver todas as dicas aí sem precisar pular nada, tá bom? Dito isso, se chegar no final do vídeo e você tiver gostado desse nosso papo de laboratório aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Curtir o vídeo também, porque isso acaba me ajudando, tá bom? Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é elimine possíveis erros, tá? É simples e é geral dessa forma, tá bom? O que eu quero dizer com eliminar possíveis erros? Eu quero dizer que quando você recebe uma amostra ali no laboratório, tá? Você tem que ver se aquela amostra está adequada para ser analisada, tá? Não adianta nada você pegar uma amostra que está hemodiluída, uma amostra que está super hemolizada, porque alguns exames que você for realizar, se essa amostra estiver alterada, você vai realizar o exame e o exame vai dar alteração, tá? Então comece eliminando possíveis erros, tá? Seja erro pré-analítico, erro analítico ou pós-analítico, tá? Pós-analítico a gente está falando mais de liberar, pós-analítico já está liberado o resultado, você geralmente vai entregar, né? Vai estar digitando ali, geralmente. Então, o que eu falo para você é elimine esses erros, tá? Seja os analíticos, os pré-analíticos e os analíticos, tá bom? Por quê? Porque são erros que afetam diretamente a amostra. Então, às vezes, você vai acabar ali analisando essa amostra e se tiver algum erro, você vai acabar tendo o resultado errado, tá? Então comece eliminando esses erros, tá? Seja no momento de uma coleta que foi mal realizada, tente ali instruir o pessoal que está com você a realizar uma coleta de forma adequada, tá? E sempre respeitar os requisitos que aquela amostra ela precisa, tá? Se é uma amostra de um paciente que vai fazer uma glicemia, por exemplo, precisa estar em jejum, então respeite aquilo. Não adianta nada você pegar uma amostra, por exemplo, de glicemia, e o paciente ter acabado de comer um pacote de biscoito recheado, tá? Você vai fazer, vai ter alterações, você vai ficar naquela dúvida, tá? Então, respeite ali, ó, evite possíveis erros, tá bom? Isso eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer. Você eliminando esses erros, aí a gente vai ali para as outras dicas, tá? A próxima dica aqui, ó, é obter uma maior quantidade de informação do paciente, tá? Logo aqui vem a anamnese do paciente, tá? Tem muito analista que acha que é só coletar e é só passar no equipamento e já está tudo certo. Aí quando vai liberar, alteração e não sabe o que fazer, tá? Então quanto maior informação você tiver do paciente, mais fácil fica para você analisar todo o contexto daquela alteração e liberar aquele resultado, tá? Exemplo típico, tá? Paciente com diabetes tende ali, ó, a ter uma glicemia alterada, tá? Ou uma hemoglobina glicada alterada. Logo, se você sabe que aquele paciente tem diabetes, se vier um resultado alterado nesses parâmetros aí, tá? Seja numa glicemia, na hemoglobina glicada, você vai ficar muito mais tranquilo em liberar aquele resultado, tá? Mas não somente disso, de paciente diabético, tá? Por exemplo, paciente ali que sofre com problema renal crônico. Logo, você sabe que uma creatinina, uma ureia pode estar alterada, né? Ou ali no exame de urina você encontra algumas alterações, né? Como algumas proteínas que acabam passando, tá? Isso devido ao problema renal. Logo, quanto maior a informação que você tem desse paciente, até o uso de medicação, tá? Por exemplo, pirídio, né? Que é uma medicação usada ali para combater infecção urinária. Ela muda a coloração da urina. Então, quando você pega aquela urina que ela está com a cor alterada e você sabe que o paciente faz uso de algum tipo de medicação que altera aquela coloração, logo você vai ficar muito mais tranquilo em analisar aquela urina e liberar, tá vendo? Então, quando você obtém a maior quantidade de informação possível do paciente, a anamnese é muito importante em relação a isso, tá? Mais fácil vai ficar para você correlacionar tudo e liberar os resultados, tá? Essa é a nossa próxima dica aqui, é para o pessoal que trabalha ali geralmente, que tem esse contato maior com o hospital, tá? Porque trabalhamos em análises clínicas, né? Mas tem muita gente que trabalha em laboratório particular, né? Tem muita gente que trabalha num laboratório que fica à parte ali do hospital, tá? Então essa próxima dica aqui é para quem trabalha diretamente no hospital, tá? Tá com dúvida? Sabe uma coisa que você pode pegar que vai facilitar muito a sua vida? Se chama protuário do paciente. O prontuário do paciente vai ter informação, tá? Então, geralmente vai ter a medicação que foi passada para aquele paciente, se ele tem alguma enfermidade, se ele faz uso... medicação eu falei, né? Mas
Por exemplo, quando ele deu entrada no hospital, quais os sintomas que ele tem, geralmente tem isso no prontuário, tá bom? E o prontuário, ele vai ser uma arma para você. Quando você pega aquilo lá, você já tem muita informação. E essas informações acabam ali por te dar uma direção também, tá? Então, às vezes você não conseguiu ter contato, falar com o paciente diretamente. Às vezes o paciente está internado, tá numa situação onde ele não consegue passar essas informações. Mas geralmente o prontuário vai ter muita informação do paciente, né? Então vai facilitar demais a sua vida, tá? Bom, a gente sabe que o meu vídeo não é longo, né? Vamos para as duas últimas informações aqui, as últimas duas dicas, que é muito importante. Então vamos para a quarta dica aqui, que é correlacionar os resultados, tá? Professor, é muito difícil correlacionar resultado. Assim, a minha dica aqui quando eu falo correlacionar os resultados é o seguinte, é você começar com pouco, tá? Não precisa entender todo o mecanismo. Obviamente, quanto mais você entender, melhor, tá? Mas quando eu falo sobre correlacionar os resultados, é você começar a pegar alguns exames que eles se ligam ali entre si, tá? Vou colocar dessa forma. Então, por exemplo, se você tem uma glicemia alterada e você tem uma hemoglobina alterada, hemoglobina glicada, tá, pessoal? Alterada, logo você entende que esses exames é usado ali numa pool, por exemplo, para paciente que tem diabetes, ok? Então, se você vê os dois alterados, opa, acho que eu posso liberar isso aqui com mais confiança. Isso se você já não tiver informações lá do paciente, tá? Estou sem informação do paciente, mas tem uma hemoglobina glicada alterada, tem uma glicose alterada, acredito que eu posso liberar isso aqui, tá bom? Obviamente que o parâmetro ele tem que ser balanceado, tá? E nem sempre você vai usar isso como regra de ouro, mas você tem que se entender, você tem que sim começar a entender que tem que correlacionar alguns resultados, tá? Vou dar outro exemplo aqui, olha só, TGO e TGP, quando a gente fala ali de função hepática, tá? Você pode também estar correlacionando ali, por exemplo, com bilirrubina. Então, por exemplo, se você tem uma bilirrubina alterada, você tem que entender se aquela bilirrubina, por exemplo, é de um problema pré-hepático, se é um problema hepático ou pós-hepático. Logo, você pode começar a correlacionar esses resultados. Então, bilirrubina alterada. O que você pode correlacionar com essa bilirrubina para entender? É direta ou é indireta, ok? Se for indireta, já dê uma olhadinha lá, por exemplo, nos marcadores hepáticos, né? Marcadores hepáticos estão alterados? Opa, então pode ser que seja um problema hepático. Marcadores hepáticos não estão alterados? Opa, se a indireta está aumentada, pode ser um problema ali de anemia, ok? Acontecendo muita hemólise. Então você tem que começar a correlacionar. Então, olha só, né? Bilirrubina indireta alterada. Opa, TGO e TGP está normal. Se a indireta está aumentada, vamos dar uma olhadinha aqui no hemograma, vamos dar uma olhadinha ali na série vermelha, ok? Então você tem que começar a fazer essas correlações. Obviamente, o que é que eu sugiro para você que está começando? É você anotar os exames que você consegue correlacionar. Por quê? Porque quando chegar o resultado alterado lá na tela, você vai olhar, opa, olha aqui, hemoglobina glicada alterada. Deixa eu olhar a glicemia. Opa, tá batendo. Deixa eu olhar aqui o exame de urina. Opa, tá passando muita glicose nessa urina. Então você começa a fazer essas correlações, tá? Isso, de fato, vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Porque às vezes você consegue eliminar os erros, mas às vezes, em algumas ocasiões, você não consegue pegar a informação do paciente e aí você consegue fazer essas correlações ali que facilita a sua vida, tá? Bom, por último, e a mais importante, a dica mais importante aqui é em relação à calibração e controle de equipamento. Não adianta nada você ter meio mundo de informação do paciente, você eliminar os possíveis erros, você ter o prontuário ali em mão, tá? Você conseguir fazer a correlação se o seu equipamento ele não está com a manutenção, com a calibração e os controles em dia. Não adianta. Se você não tem calibração e controle do seu equipamento, quem garante que o seu resultado ele é digno, né, de fidelidade daquilo que realmente está no paciente, tá? Que aquilo realmente é o correto, entendeu? Então tem que estar assim com o equipamento sempre calibrado, da manutenção em dia, calibração em dia e o controle em dia, tá? Aqui, por exemplo, no laboratório a gente usa 3 controles, usa um controle normal, um controle baixo e um controle alto, ok? Isso por quê? Porque a gente quer ter certeza que aquele resultado é um resultado fidedigno, é um resultado que corresponde ao quadro do paciente, ok? E como a gente consegue ter essa certeza? Equipamento com manutenção em dia, equipamento calibrado, tá? Então tem os calibradores ali necessários os exames que você vai realizar e os controles também, tá bom? Você pode ter todo o restante que eu falei anteriormente, mas se você não tiver o equipamento ali em ótimas condições, tá com calibração e controle em dias, não adianta. Você vai passar um resultado que pode ser que aquele resultado não corresponda com o quadro do paciente, tá? E aí você vai tentar correlacionar e não vai fazer sentido, porque às vezes aquele equipamento está com problema e vai te dar um resultado totalmente errado, tá? Isso aqui até entra naquele possível lá, eliminar possíveis erros, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de laboratório. É um videozinho curto, não é um vídeo muito longo, mas é um vídeo que eu espero que te ajude um pouco
te dar pelo menos algumas ideias e algumas dicas para trazer uma maior confiança no momento de você liberar aquele resultado, tá? Lembrando que não tem nada milagroso. O que você tem que fazer é sempre tentar melhorar ali o seu fato de conseguir correlacionar alguns exames, eliminar erros, tá? E também ele pegar a maior quantidade de informação possível daquele paciente. Isso faz toda a diferença no momento que você vai analisar e liberar o resultado, tá bom? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Lembrando, tá? Curte aí, compartilha e se inscreve no canal se você tiver gostado do vídeo, tá bom? Abraço e até o próximo Papo de Laboratório.